Então seja muito bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Como sabe, nós temos sempre em alternância a doutora Maria do Céu Santo e a nossa querida doutora Nunes, que é psicóloga clínica. Esta semana é com a doutora Maria do Céu Santo e a doutora Maria do Céu Santo tem vindo a convidar médicos de várias especialidades para tratarem assuntos relevantes da nossa vida, da nossa saúde, aqui no programa. Esta semana temos a doutora Margarida Albuquerque, é pediatra, e eu já vou explicar porque é que ela aqui está. Aliás, eu e a Maria do Céu. Mas antes de irmos ao programa, quero lembrar que nós temos um mail dedicado, que é desejoimediato@gmail.com. Bom, a Maria do Céu vai explicar porque é que nós convidamos a doutora Margarida Albuquerque. Maria do Céu. Olá, nós convidamos a doutora Margarida Albuquerque, que é pediatra, que faz urgência diariamente no Hospital de Santa Maria e por isso tem muito contacto com os problemas mais urgentes a nível da pediatria. Eu na consulta verifico muitas vezes que as mães estão muito preocupadas quando elas próprias tiveram Covid ou quando as crianças também apresentaram o teste positivo para a Covid, mesmo sem sintomatologia. Depois da comunicação social, principalmente nos telejornais, ter referenciado alguns casos de Covid, pós-Covid. Ou seja, complicações pós-Covid nas crianças. Sim, que apareceu muitas vezes até às 6 semanas. Hoje em dia há uma preocupação do que é que devem ou não valorizar em termos de sintomatologia, se têm diarreia, se têm vómitos, se têm febre. Será que isto é uma complicação pós-Covid? Nós sabemos que já há consultas pós-Covid para adultos e que têm surgido várias complicações que têm sido já referenciadas, mas nas crianças só agora é que nos começamos a perceber delas. Por isso a doutora Margarida tem alguma experiência. É a melhor pessoa para falar sobre isto. Na urgência de um hospital como Santa Maria. Doutora Margarida, muito obrigado por aceitar vir aqui ao canal A Cor do Dinheiro. Olha, primeira questão, temos mesmo complicações pós-Covid nas crianças? Sim, isso é... Não é fantasia? Não é fantasia, é indiscutível. Há bastantes casos, quer dizer, dentro da proporção, claro. Sim. Que, enfim, bastantes é uma forma de dizer, mas desde muito cedo se percebeu que as crianças tinham complicações graves pós-Covid, embora a doença Covid, infecção em si, seja uma banalidade e que não faz... Ou seja, isto está a acontecer, inclusive com crianças que foram ou assintomáticas ou que tiveram sintomas muitíssimo ligeiros. E estes problemas, estes sintomas de que alguma coisa não está bem, ocorrem no pós-Covid. Já agora, quantas semanas depois? 2 a 5, 6 semanas depois. Escalão etário onde isto acontece mais? É mais nas crianças mais velhas e nos adolescentes, mas pode acontecer em qualquer idade. Bom, como é que isto se manifesta? Porque é muito importante para quem nos está a ver tentar identificar aquilo que pode parecer apenas uma complicação ligeira de uma criança, mas que pode ser uma coisa grave. Portanto, isto na prática, a grande complicação é uma coisa que tem um nome assim um bocado espaventoso, que é o síndrome inflamatório multissistémico pós-Covid e, como o nome diz, há uma inflamação importante e que pode atingir todos os sistemas. Basicamente, normalmente são crianças com febre alta, com febre mais do que 3 dias e que têm... Quando diz febre alta, acima de 38, 39? Sim, acima de 38. Muitos têm febre alta mesmo, difícil de baixar, portanto que os pais dão medicação de 4 em 4 horas e têm sempre febre, não baixa bem, mas não é obrigatório, portanto pode acontecer com uma febre menos intensa. Têm muitas vezes queixas abdominais, que é o particular neste síndrome é que é muito queixa abdominal. Fortes dores de barriga, pode ter diarreia, pode ter vómitos, mas realmente um quadro com uma dor abdominal importante na maioria dos casos, mas pode ser problemas respiratórios, pode aparecer manchas na pele, podem ter umas conjuntivites também assim um bocado associadas, gânglios. Quando dizia há bocadinho que era uma infecção multissistémica, quer dizer que isto pode acontecer ou pode afetar vários órgãos? Exatamente, pode lesar os pulmões, os rins, o fígado, a coagulação, portanto atinge praticamente... E nos exemplos que tem tido, uma vez que trabalha nas urgências e é pediatra, isto tem acontecido essencialmente o quê? Problemas respiratórios? Não, principalmente o mais vulgar é problemas cardíacos.
portanto são crianças, quer dizer, do ponto de vista dos sintomas, são problemas abdominais, muitas vezes as pessoas até vêm com uma suspeita de apendicite ou de o que a gente diz um abdômen agudo, que tem que se investigar sempre, para ter a certeza que não é, mas depois são os problemas cardíacos que evolvem relativamente rapidamente. 1/3 das crianças vai entrar em falência cardíaca. Portanto, é mesmo grave. Sim, é grave. Nós tivemos aqui, desde o princípio, 16 casos, 15 em cuidados intensivos. Ou seja, é muito importante que os pais estejam atentos aos sintomas para poderem, se for caso disso, ir a uma urgência. Exato. Portanto, não há dúvida nenhuma que nós, neste momento, com esta nova doença, vamos estar um bocadinho mais em cima de crianças com este tipo de sintomas, porque a evolução depois pode ser rápida. E têm que ser vistos e têm que ser, às vezes ficam, já tivemos alguns que ficaram 2, 3 dias, depois decidimos que não era e vão para casa, mas não, pronto, na suspeita já é melhor ter cuidado. Ser uma coisa muito mais... Sim. Você está com o desejo imediato, Canela Cor do Dinheiro. Eu vou voltar aqui à doutora Maria do Céu Santo. Maria do Céu, nós ainda sabemos muito pouco da doença, no fim de contas, né? E deste vírus, porque até agora estamos todos a palpar um bocadinho. Por exemplo, estávamos todos sensibilizados para os problemas nos adultos e agora começamos a descobrir que há problemas também nas crianças. Sim, e nós estamos a ver que, de facto, os adultos têm sintomatologia arrastada durante muito tempo. Isto já está estudado, até na consulta pós-Covid dos adultos. Está-se a fazer exames complementares já, desde TAC torácica, ecocardiograma, ecografia abdominal também e avaliação analítica, porque está muita patologia associada a isso, incluindo falta, como eles dizem frequentemente, falta de folga a falar. É o sintoma que mesmo os adolescentes muitas vezes é o mais frequente, não é? A pediatria, hoje em dia até aos 18 anos, eles às vezes já têm alguma vergonhazita de ir à consulta porque está o recém-nascido e o adolescente com 18 anos, mas pronto, é a nossa legislação e os pediatras têm conseguido acompanhar muito bem ainda os adolescentes. Mas a preocupação de facto agora aumenta e aumenta também o risco que está-se a verificar, não sabemos se está associado ou não também ao Covid, da diabetes, que sabíamos que nas crianças as viroses dão muitas vezes, são uma das causas da diabetes. Pois. E esta agora está-se a verificar nas urgências e não só em vários hospitais tem sido referido a alterações, mas vou passar aqui ali à doutora Margarida, que é de facto a que mais contacta diariamente com as crianças e com esta sintomatologia e esta patologia. Sim, senhor. Margarida, voltando a si, qual é a taxa de mortalidade associada a este tipo de complicações? A taxa de mortalidade associada, portanto, ao síndrome pós-Covid há uma enorme série americana que vem de ser publicada, portanto, um ano quase com 1.800 casos e que é de 1,4%. Ou seja, não é despiciante, tem que se ter atenção. Sim, e com tratamento, portanto, passando por cuidados intensivos, com tratamento endovenoso, portanto, se não houver este tipo de tratamentos, e noutros países e noutros sítios, provavelmente a situação será muito pior. Margarida dizia há bocadinho que já tiveram cerca de 16 casos, só em Santa Maria, não é? Morreu alguma criança? Não. Portanto, conseguiram recuperar todos? Sim. Normalmente as crianças ficam quanto tempo no hospital? Não ficam muito tempo. Eu penso que aquilo deve ter andado perto de uma semana. Okay. Não é, e agora, principalmente se forem tratados precocemente. Sim, esta questão que a doutora Maria do Céu estava a falar, sobre o aparecimento de casos de diabetes em crianças, isto, embora não se consiga dizer com exatidão que é assim, o aumento desses casos começa a sugerir que há uma relação entre uma coisa e outra. Exatamente, portanto não há nenhuma publicação, não há dados reais, não há estatísticas, não encontrei, mas desde há alguns meses que entre sociedades, entre pediatras vamos constantemente recebendo notícias de cuidado, parece que está a haver muito mais diabetes do que era habitual e principalmente num ano em que houve muito menos viroses das outras, provavelmente está associado ao Covid, portanto, não havendo ainda estudos, mas há um feeling muito intenso de que vai haver mais casos de Covid, de diabetes agora. Maria do Céu, nós já tínhamos um problema com a diabetes em Portugal. Isto só vem agravar o cenário.
Precisamente, mas o objetivo aqui é de facto chamar a atenção, porque o diagnóstico precoce evita muitas complicações. E por isso, se os miúdos numa fase inicial, quando até nos adultos é diagnosticado diabetes, é uma adaptação complicada, principalmente quando são adolescentes, e é o que ali a doutora Margarida referiu, que quanto mais velha é a criança, geralmente mais complicações tem. Na fase da adolescência, quando é diagnosticada, aquilo é um período de difícil adaptação, mas evita situações como as diabéticos, de hipoglicémias e destas se os pais estiverem atentos e se fizer um diagnóstico precoce. Eu quero recordar que você está com o Desejo Imediato aqui no canal A Cor do Dinheiro e também sabe que tem um mail dedicado ao programa. desejoimediato@gmail.com. Você pode escrever, colocar questões, dúvidas, ou tem que ter discordado do que te diz aqui. Portanto, utilize o mail, vale a pena. Tanto a doutora Maria do Céu como a Alexandra Nunes têm acesso a ele. Eu não tenho, eu não vou, portanto, esteja descansado que isto é sigilo absoluto de uma psicóloga clínica e de uma ginecologista obstetra. Portanto, eu não tenho acesso ao mail. São estas duas senhoras que vêm o mail. Portanto, se quiser colocar questões, já sabe o que é que tem que fazer. Nós não contamos nada. Exatamente. Nós não contamos fundamental nada. Isto. A Maria do Céu está a dizer um aspecto muito importante. Não contam rigorosamente nada sobre aquilo que vocês escrevem. Bom, vamos voltar à Margarida. Margarida, na questão da diabetes, quais são os sintomas que os pais têm que estar atentos? Normalmente são crianças que têm sede, manifestam muita sede e que vão urinar muito mais vezes, às vezes até podem se urinar, ter acidentes, miúdos que já estavam perfeitamente, portanto, nas crianças mais pequenas e que se queixam menos, que já não usavam fraldas, por exemplo, e começam outra vez a ter muitos acidentes, perda de peso e depois, numa fase mais grave, dores abdominais e vómitos. Bom, se os pais detectarem sintomas destes nas crianças, a decisão mais importante logo é marcar uma consulta. Não, eu diria que é falar com o seu médico imediatamente para valorizar ou não os sintomas. Sim. E, eventualmente, dirigir-se a um sítio qualquer, uma farmácia ou qualquer sítio onde possa fazer uma picadinha no dedo que dá um valor do açúcar no sangue e pronto, fica imediatamente visto. Agora, se a criança tem mesmo queixas com perda de peso, é melhor ir a uma urgência. Bem, sim, mas eu quando dizia há bocado consulta, é marcar uma consulta para médico de família. Sim, sim, pode ser. Sim. Bom. Voltando à questão dos sintomas que referiu e dos problemas que as crianças têm tido, destas crianças que vocês têm conhecimento, que foram parar às urgências, que depois acabaram por ter alta, têm notícia de ter ficado algum problema ou alguma sintomatologia para além dessas questões que normalmente levaram as crianças às urgências? Portanto, depois do síndrome pós-Covid, eles têm um seguimento prolongado, têm nomeadamente a indicação para não fazer desporto durante 6 meses e, portanto, fazer um seguimento cardíaco, porque sim, há por causa das questões cardíacas. Exatamente. Os que tiveram síndromes pós-Covid, sim, têm um seguimento e têm restrições. Maria do Céu, voltando a si, é provável, porque nós não sabemos nada disto, não é? Estamos, para já, a medicina e a ciência lidam muito mal com o vírus, para já, não é? Mas, olhando para todo este cenário que nós estamos a viver há um ano para cá, até é provável que, além destes problemas que estão a surgir, até surjam outros, não é? Que nós, nesse momento, não temos conhecimento. Sim, mas eu acho que é importante também chamar aqui a atenção para os pais não ficarem muito alarmados, que algumas das sintomatologias referidas podem não ser associadas ao Covid. Por exemplo, muitas vezes os miúdos, quando têm outro irmão, ou quando há um nascimento de um irmãozinho, ou quando tem algum fator de stress, nomeadamente a separação dos pais, muitas vezes não usavam fralda e voltam a usar para chamar a atenção e voltam muitas vezes a ter os ditos acidentes de urinarem quando não devem, coitam de noite. Precisamente. E os miúdos fazem muita atividade física, transpiram muito e às vezes também têm muita sede e ingerem muita água. Claro que é preciso estar atento, mas também não é preciso hipervalorizar, porque senão transformamos todas as crianças e as pessoas num doente, não é? Nada de exagero. Pronto, é uma questão de bom senso, mas é preciso de facto estar atento à sintomatologia, mas não esquecer que há outros fatores normais do dia-a-dia, as cólicas abdominais, nós sabemos que o tubo digestivo, que é aquilo que mais reflete a ansiedade, tanto nos adultos como nas crianças, não é? E que nas crianças miúdas, quando não querem ir à escola, muitas vezes
desculpem, dói-lhes a barriga, estão nauseados e têm alguma sintomatologia, para ver se ficam em casa quando não gostam da professora. Hoje em dia, com o Covid, querem todos ir à escola e até eliminam mais as dores de barriga, mesmo que as tenham. Mas, de facto, é um fator que é importante, e eu vejo também muitos adultos a continuarem a referir cólicas abdominais pós-Covid, e que muitas vezes não valorizam e acham que é só alimentarem por alguma coisa que comeram e não deviam ter comido, mas continuam a referenciar, mesmo na urgência de adultos, vêm à consulta e muitas vezes julgamos que têm também apendicite ou outra patologia gastrointestinal. Margarida, as crianças ficam a fazer alguma medicação depois de saírem do hospital? Não, normalmente não. O tratamento é só da fase aguda. E esta questão que a Maria do Céu estava a falar é importante, ou seja, também não exagerar naquilo que é a preocupação que se deve ter, não é? Não, dores de barriga sozinhas, não, por amor de Deus, não é nada disso. Portanto, para já temos a febre, que é um sinal de que realmente há um parâmetro inflamatório importante. Uma febre, uma criança que não tem um bom estado geral e que tem também dores abdominais muito intensas. Tem que haver aqui uma acumulação de sintomas, não é propriamente não é? Dores de barriga não, por amor de Deus. Margarida, muito obrigado por ter vindo ao programa e por nos ajudar a esclarecer estas questões. Nós temos muitas pessoas preocupadas com estas matérias, aliás, algumas delas eu tenho dito nas últimas semanas, têm a preocupação de nos escrever e dizer que ouvem regularmente tanto a Alexandra Nunes como a Maria do Céu Santo, e até inclusive os especialistas vêm ter connosco aqui ao programa, inclusive já sabemos que ajudámos pessoas nos problemas de saúde que tinham. Portanto, isso para nós é a parte mais gratificante de todas. Quero agradecer a sua atenção, lembrar-lhe que nós temos um mail dedicado ao programa, desejoimediato@gmail.com. Já agora vou voltar à Margarida. Eu só queria dizer uma coisa, para não assustar, porque nós falámos aqui de uma complicação importante, mas a infecção Covid em si nas crianças, basicamente, nós neste momento temos a noção de que como infecção não é nada. As crianças suportam-na muito bem, não têm problema nenhum, a maioria são assintomáticos. Nós na urgência muitas vezes até dizemos, vamos fazer o teste para ver se é Covid, porque se for Covid estamos descansados, já não pensamos noutras coisas mais importantes. Exatamente. Ou seja, fica esta nota de atenção, não exagerar e, sobretudo, perceber que nas crianças os problemas associados ao Covid são muito menores do que nós nos adultos. Bom, já sabe que na próxima semana estará aqui a doutora Alexandra Nunes e daqui a 15 dias voltará a doutora Maria do Céu Santo. Maria do Céu, muito obrigado. E Margarida também. Um bom fim de semana. Exatamente. Fique bem, tenha um grande fim de semana e a gente encontra-se na segunda-feira às 8 da manhã.